Já partiu a tecedeira e até foi à televisão. Participou em tanta feira, mostrando a cultura da região. Esta tecedeira de que falamos é Maria Nunes Lourenço, a minha mãe, que ao longo da sua vida desenvolveu muito o trabalho sempre dedicado à tecelagem. O meu pai semeava o linho, que é o linho, tecido como conhecemos em termos de linho, é uma planta em que ele semeava, deixava crescer e depois esperava para tirar as sementes. Quando a planta estava seca, colhia, punha a secar um pouco ao sol, depois colocava no ribeiro com água corrente durante 9 dias para ganhar uma textura para umedecer e conseguir depois trabalhar e passar de planta a fibras. Depois de ter batido com o maço na pedra, passava por um utensílio maior que é a grama, que continuava a bater e aí já começava a ficar mais trabalhado e mais mole. Eu acompanhava o meu pai nessas coisas e acompanhava a minha mãe, e a minha mãe acompanhava o meu pai também, ou transportarmos as plantas, ou levar a planta para dentro da água. Claro que crianças gostam sempre de andar metidos dentro da água. A partir daí, o meu pai passava o linho para as mãos da minha mãe e a minha mãe ia a uma peça que chama-se o cedeiro, onde iria separar, digamos que o linho melhor do linho pior. A estopa produzia um fio mais grosso e um pouco mais áspero. O linho, mesmo em si, era o linho que ficaria depois um tecido mais fininho, mas eram aproveitados ambos para tipo de coisas diferentes. O fininho seria aproveitado para lençóis, para toalhas de rosto, para toalhas de mesa, e o outro era feito os sacos em que as pessoas iam ao moinho e depois traziam a farinha dentro desse saco. Era mais grosso, mas era bom na mesma e antigamente as pessoas tinham que aproveitar tudo. Pois tinha que construir meadas, como as meadas que conhecemos hoje em dia de linha, e essas meadas com um sarilho, que era como ela chamava a peça para construir as meadas, construía as meadas ainda escuras. Depois teriam que ser branqueadas para ficar com a cor que conhecemos bege, característica da cor linho. E eram branqueadas como? Eram cozidas com cinza e água. É interessante pensar que a cinza, né, que é uma coisa cinzenta, que no caso do linho vai fazer com que ele fique claro e mais macio. É um processo semelhante aos milhos ferventados. E a Dona Maria dizia que o tempo da cozedura do linho e dos milhos que é mais ou menos o mesmo tempo. Eu até chegava a pôr ao fogo uma panela com os milhos e no outro sítio então o processo de linho. Depois já disse, é lavado, corado, depois passava a novelos e depois então estava pronto para urdir e para pôr na teia para fazer então o tecido mesmo de linho. Numa feira aí em Monchique falei com ela e ela disse que gostava de ensinar a alguém e eu disse, olha, então eu quero aprender. E então depois aí começamos, eu comecei a ir à casa dela. Primeiro quando fui aprender, a primeira coisa que me ensinou foi a dar o nó de cedeira. Eu levei assim os tempos a aprender a dar o nó de cedeira. Depois quando ela achou é que já comecei a poder ir para o tear. Na altura, quando eu quis um tear, procurei aqui a Monchique, sabia que havia muitas tecedeiras, por exemplo, havia outra senhora ainda viva que antes tinha sido cedeira e que eu lhe perguntei e ela disse, eu tinha, mas não, acho que isso ardeu lá no campo, já não sei. Aquilo depois pôs-se no fogo, fez-se fogo. Porque, pronto, era uma coisa de uma vida de sacrifício em que as pessoas não valorizaram muito o tear em si. No tear, trabalhar com linho ou com outros materiais é parecido. Parar os fios chama-se urdir. Este tear tem 4 quadros e cada quadro tem vários liços. Vamos pegar em cada fio, vai passar por um dos liços. E essa forma de pôr é que vai definir o padrão que se pode fazer. Depois de passar nos liços, passa então no pente e vamos já rolar aqui numa peça aqui em baixo para depois começar a tecer. Neste caso, se for linho, tem que ser um pente mais fininho para o tecido ficar juntinho. O tear cria o tecido, uma peça, é como se fosse a pessoa vai à loja e compra um bocado de tecido e aqui pode ser semelhante.
A minha mãe tecia nesta dimensão de 60 centímetros de largura e saía uma peça comprida que depois seria utilizada então para talhar e para fazer as diferentes peças. Pequeninas toalhas de mesa, as mesas também eram pequeninas, ou toalhas que poderiam ser para decoração. E aqui tenho uma peça que fez a minha avó. Era, diz aqui, 1936, era uma linda toalha de rosto, muito fininha. Para todos. Para mim é importante que não se perca a Monchique esta tradição do linho, para ainda vir a produzir o linho mesmo, desde a semear a fazer todo o processo. Espero também que haja alguém depois que queira aprender e eu consiga depois transmitir para ganhar vida através do linho à Monchique.